A Xiaomi surpreendeu ao lançar um novo modelo de IA gigante, levando muitos a acharem que o DeepSeek 5.4 havia vazado. A Mistral lançou um modelo de voz que pode revolucionar o setor de áudio com IA. A Nvidia desenvolve um sistema de treinamento que pode tornar a próxima geração de agentes de IA bem mais poderosa. Beleza, vamos falar da Xiaomi agora. Muitos ainda veem a Xiaomi como uma marca de celulares baratos, principalmente fora da Ásia. Essa visão está totalmente ultrapassada. Eles são o terceiro maior fabricante de smartphones do mundo, logo atrás da Apple e da Samsung, enviando cerca de 170 milhões de aparelhos só em 2025. O ecossistema deles é enorme: TVs, patinetes, wearables, até carros. O SU7 Ultra deles quebrou o recorde de carro elétrico de produção mais rápido em Nürburgring, superando Porsche e Rimac. Eles firmaram parcerias, como com blockchain, para incluir carteiras de criptomoedas em dispositivos em diversas regiões. A empresa está avaliada em cerca de 137 bilhões de dólares. Quando lançam um modelo de IA, não é experimento paralelo, e sim uma jogada séria. No dia 18 de março, a divisão de IA da Xiaomi lançou quase silenciosamente 3 modelos: Mimo V2 Pro, Mimo V2 Omni e um modelo de conversão de texto em fala, que é uma evolução do Mimo V2 Flash. Desde dezembro de 2025, que já era um modelo Mixture of Experts com 309 bilhões de parâmetros, que basicamente passou despercebido fora da China. Então, algo interessante aconteceu. Antes do anúncio oficial, um misterioso modelo de 1 trilhão de parâmetros chamado Hunter Alpha apareceu no Open Router sem nenhuma atribuição. Ele liderou o ranking, ultrapassou 1 trilhão de tokens em uso e muitos passaram a assumir que era o DeepSeek V4. As expectativas para o novo modelo da DeepSeek já eram altas, principalmente após afirmarem que superaria o Claude e o ChatGPT em programação. Acontece que não era o DeepSeek. A Xiaomi revelou que o Hunter Alpha era, na verdade, uma versão de teste interna do Mimo V2 Pro. Só essa revelação fez as ações dele subirem quase 6%. Foi um lançamento silencioso que impactou o setor antes que percebessem o que era. O modelo é enorme, com mais de 1 trilhão de parâmetros e 42 bilhões ativos por requisição, usando mistura de especialistas. Ele usa um sistema de atenção híbrido operando em uma proporção de 7:1 e suporta uma janela de contexto de até 1 milhão de tokens. Além disso, ele possui previsão multi-token, então, em vez de gerar um token por vez, ele prevê vários tokens por etapa, o que acelera significativamente o processo. Atualmente, ele é de código fechado, embora a Xiaomi tenha sugerido que isso pode mudar futuramente. Em termos de desempenho, ele está em uma posição muito competitiva. No índice de inteligência de análise artificial, ele é o 8º mundial e o 2º entre os modelos chineses, atrás apenas do GLM-5. No SW Event Verified, que testa a habilidade de programação no mundo real, ele alcança 78%. Isso fica logo ao lado de Claude Sonnet, 4.6 com 79,6% e um pouco abaixo de Claude Opus, 4.6 com 80,8%. No Claude, que mede as capacidades dos agentes, ele alcança 61,5 em comparação com Opus, que tem 66,3. E no Pinchbench está em 80 e 1,0 basicamente empatado com os modelos de topo. O grande destaque é o preço: $1 por milhão de tokens de entrada e $3 por milhão de tokens de saída. Compare com o Claude Sonnet, que custa $13,15, ou o Opus, por $5,25. Essa diferença muda totalmente a economia para desenvolvedores que criam sistemas de agentes em larga escala. Depois, há a versão Omni, que lida com visão, áudio e vídeo de forma nativa, não como módulos separados colados juntos, mas treinados de ponta a ponta. A demonstração, analisando imagens de câmeras veiculares em tempo real como um cérebro de direção, foi realmente impressionante. Na verdade, parece um sistema multimodal de verdade e não apenas um rótulo. Quando a IA fica tão poderosa e acessível, deixa de ser só uma ferramenta e vira motor de produção. Higgsfield patrocina o vídeo de hoje, e uma coisa que venho testando recentemente dentro da plataforma deles é o Kling 3, que sinceramente é um dos modelos de vídeo com IA mais avançados atualmente.
O diferencial do Kling 3 é que ele não gera mais só clipes curtos. Ele consegue criar sequências com vários takes de uma vez só, ou seja, lida com ângulos de câmera, transições e o fluxo das cenas automaticamente, em vez de você ter que juntar tudo manualmente. Ele possui áudio nativo integrado, permitindo que os personagens falem com sincronização labial, tons variados e em vários idiomas, tudo já na geração, sem edição extra. Outra grande melhoria é a consistência. Personagens, objetos e ambientes permanecem estáveis, mesmo quando a câmera se move, dá zoom ou muda de ângulo. Um dos maiores problemas com vídeo de IA até agora tem sido isso. Tudo está na plataforma da Higgs Field, onde pode ser combinado com Cinema Studio e Soul. Então você não só gera clipes aleatórios, mas monta sequências cinematográficas completas, controlando todo o fluxo de trabalho. Então, em vez de ficar pulando entre diferentes ferramentas, você pode ir da ideia até uma cena finalizada, tudo em um só lugar. Comece a criar seus próprios vídeos de IA, o link está na descrição. Beleza, agora de volta ao vídeo. Ao testar o Mimo V2 Pro, as coisas ficam ainda mais interessantes. Na escrita criativa, ele produziu mais de 3.000 palavras a partir de um único comando, com estrutura completa, 5 capítulos, um epílogo, e a qualidade da escrita estava excepcionalmente forte. Ele abordou detalhes culturais do contexto meso-americano com precisão, usando termos nativos, descrições realistas e narrativa adequada. Os diálogos pareciam naturais em vez de forçados, e o arco emocional foi bem desenvolvido, sem explicar demais o tema. É um dos poucos modelos que realmente parece entender de narrativa. Em vez de apenas montar tudo por meio de código, ele entregou um jogo de furtividade funcional a partir de um único comando, não só tecnicamente funcional, mas também visualmente coerente e realmente agradável de se ver. Ele até escolheu um design 2.5D em vez do estilo 2D plano habitual. Quando som e música MIDI foram adicionados, ele lidou bem com a complexidade sem travar, ao contrário da maioria dos modelos. O código continuou consistente e o design geral seguia lógico. No raciocínio, porém, tudo fica mais sutil. Ao receber uma pergunta jurídica com contradição lógica, o modelo identificou corretamente a falha e reconheceu que a premissa não fazia sentido. O problema é que, ao invés de deixar claro, ele reformulou discretamente a pergunta e respondeu a nova versão. O raciocínio em si foi sólido, mas a decisão de prosseguir sem abordar explicitamente a contradição é algo sobre o qual você gostaria de ter mais transparência. Em matemática, especialmente em matemática de ponta, ele teve dificuldades, travou várias vezes, consumiu muitos tokens e, quando respondeu, errou, mesmo após um raciocínio passo a passo. Então, há claramente um limite ali, pelo menos por enquanto. Agora, sobre o lado agente. Xiaomi integrou isso diretamente com o OpenClaw, então você pode criar um ambiente de agente funcional com um clique. Sem configuração, sem ajustes, simplesmente funciona. A sessão dura 30 minutos antes de ser encerrada, o que é uma limitação. Ainda assim, para iniciantes, é um dos pontos de entrada mais fáceis em sistemas de agentes. Esse modelo é forte em tarefas criativas e de agentes, competitivo em programação, tem preços agressivos e ainda evolui em matemática avançada e raciocínio, transparência. Agora, com o novo Voxtrail TTS, a Mistral faz seu primeiro movimento real em geração de voz por IA. E isso é importante porque agora eles estão cobrindo a parte final do pipeline de áudio. Então, em vez de lidar apenas com texto ou transcrição, eles agora podem gerar a voz real também. Isso coloca eles em uma posição muito mais forte contra os grandes players de IA de voz. O modelo em si é bem pequeno, pelos padrões atuais, com 4 bilhões de parâmetros, e isso é parte do que o torna interessante. Mistral optou por construir de forma mais inteligente, não apenas tornando-o enorme. Uma parte lida com o texto e decide o que deve ser dito, outra transforma isso nos padrões sonoros da fala e outra converte em áudio final. Essa configuração mantém a velocidade com naturalidade e expressão, e a velocidade é fundamental na história, diz Mistral. Voxtrail responde em cerca de 70 ms para uma amostra de voz de 10 segundos com entrada de 500 caracteres, sendo extremamente rápido. Ele também funciona a cerca de 9,7 vezes o tempo real, o que significa que pode gerar áudio quase 10 vezes mais rápido do que uma pessoa falaria.
Para assistentes em tempo real ou ferramentas de voz, esse tipo de velocidade pode tornar toda a experiência muito mais fluida. Ele também oferece suporte imediato a 9 idiomas: inglês, francês, alemão, espanhol, holandês, português, italiano, hindi e árabe. E não é só ler palavras em outros idiomas, diz Mistral. Ele capta dialetos, ritmos e sutilezas do modo como as pessoas falam, tornando as vozes de IA mais realistas. A adaptação de voz é outro destaque. O Voxtrill pode clonar uma voz com apenas 3 segundos de áudio de referência e já começa a usá-la, inclusive em outros idiomas. Isso facilita vozes de marca, assistentes personalizados e conteúdo localizado com barreira bem menor. Os resultados dos testes também impressionam. Em testes de clonagem de voz multilingüe, o Voxtrail supostamente superou o 11 Labs Flash Freeze 2.5 com uma taxa de preferência humana de 68,4% e também venceu o 11 Labs V3. Mistral afirma ter igualado ou superado a similaridade de voz, indicando que modelos de voz de código aberto estão cada vez mais próximos dos principais sistemas proprietários. O modelo foi lançado sob a licença CC BY-NC, então ele é de código aberto para uso não comercial. Isso se encaixa na estratégia maior da Mistral de dar mais controle aos desenvolvedores sem forçá-los a usar APIs fechadas e caras. Ele foi criado para rodar eficientemente em hardware local, como smartphones e laptops, após quantização. E essa parte pode ser realmente importante porque abre caminho para ferramentas de voz privadas offline, uso corporativo seguro e produtos que não precisam enviar cada solicitação para a nuvem. Por fim, vamos comentar o que a NVIDIA está fazendo com o ProRL Agent, pois, mesmo ocorrendo nos bastidores, isso pode se tornar algo muito relevante. A ideia básica é, na verdade, bem simples. Normalmente, quando agentes de IA estão sendo treinados, 2 tipos diferentes de trabalho acontecem dentro do mesmo sistema ao mesmo tempo. Uma parte é o agente realmente fazendo as coisas, usando ferramentas, clicando, resolvendo tarefas passo a passo. A outra parte é o treinamento pesado em segundo plano, que demanda muita potência computacional. Quando essas 2 partes são combinadas, tudo pode ficar mais lento e bagunçado. Então a NVIDIA decidiu separá-las, em vez de forçar tudo a acontecer em um só lugar. O ProRL Agent transforma a parte em que o agente realmente executa a tarefa em um serviço separado, e então o sistema de treinamento se conecta a ele externamente. Em termos simples, um lado foca em executar o trabalho e o outro lado foca em aprender com isso. Isso deixa toda a configuração mais limpa e eficiente. Dentro do sistema, a NVIDIA também dividiu o processo em 3 partes. Uma parte prepara a tarefa, outra parte permite que o agente realmente a execute e a última parte verifica o quão bem ele se saiu. Como essas partes estão separadas, elas podem funcionar de forma mais suave, sem precisar ficar esperando umas pelas outras o tempo todo. Isso ajuda a acelerar todo o processo. Eles também fizeram várias pequenas melhorias que economizam tempo. Por exemplo, eles alteraram como o sistema lida com ações terminais, reduzindo quase pela metade o atraso. Encontraram formas de conectar partes do sistema mais diretamente, reduzindo o tempo desperdiçado em segundo plano. Outra melhoria útil é que o sistema mantém tudo mais consistente do início ao fim. Ao evitar o reprocessamento repetido das mesmas informações, reduz erros no treinamento. A NVIDIA distribui o trabalho de forma mais inteligente entre sistemas de inferência, ajudando tarefas longas e complexas a rodarem melhor. E os resultados foram ótimos. No SW, verificado pelo eBench, o modelo Qwen saltou de 9,6 para 18,0, enquanto uma versão maior foi de 15,4 para 23,6. Isso é uma grande melhoria, principalmente devido ao melhor design de sistema, não por avanços revolucionários em modelos. É mais prático para ambientes de computação sérios, pois a NVIDIA o fez para rodar facilmente em grandes sistemas compartilhados sem exigir acesso especial de administrador. Isso o torna mais útil para empresas e laboratórios de pesquisa que trabalham em grande escala. Certo? É isso por hoje. Me diga o que você acha da Xiaomi entrando nesse setor. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.